Ali estava o protagonista, caído no chão, machucado e tomado pelo desespero. E pensar que tudo começou no instante em que foi atingido por uma criatura que, em teoria, deveria ser apenas uma sequência de códigos. Naquele momento, acreditava que o seu 17º ano de vida chegaria ao fim, ou pelo menos era o que passava pela sua mente. Mas, para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar 3 meses antes, próximo a um vulcão em erupção. Na base daquele lugar, 2 jogadores enfrentavam um dragão que investia contra o humano que segurava o escudo. O garoto loiro ergueu a voz, alertando que um ataque devastador estava a caminho e pediu para que Naoki tivesse cuidado. A criatura avançou contra o escudo, e por um instante parecia que ele suportaria o impacto. Porém, o escudo foi destruído, arremessando o garoto contra a parede e deixando sua barra de HP reduzida a apenas 1 ponto. O sistema anunciou a ativação da habilidade de super resistência, registrando ainda 46 utilizações restantes. Naoki, estirado no chão, murmurou que aquela situação fazia seu coração disparar de forma insuportável. O garoto loiro avançou em seguida, agradecendo a Naoki pela brecha criada. Com um corte certeiro de sua espada, o dragão se dissolveu em partículas digitais. Nesse momento, o loiro atingiu o nível 20 e afirmou que, finalmente, as condições para a mudança de classe estavam cumpridas. Seu nome era Herói Rei, um guerreiro recém-promovido. Naoki se levantou com dificuldade, dizendo que não podia continuar usando seu irmão como escudo daquela maneira. Mesmo em um jogo, cair repetidas vezes a apenas 1 ponto de vida era aterrorizante. Então concluiu que já bastava de treino por aquele dia, pois precisava ir trabalhar. Rei franziu o senho em desaprovação, mas sabia que o irmão não tinha outra escolha. Naoki se despediu, garantindo que no dia seguinte o ajudaria a subir de nível novamente. Ele acreditava, no fundo, que Rei chegaria ao topo, tornando-se o número 1. O loiro sorriu e respondeu que, quando esse momento chegasse, também ajudaria Naoki a alcançar o mesmo lugar, lado a lado. De repente, a cena mudou. Agora, o protagonista estava deitado em uma cama de hospital, utilizando um visor de realidade virtual. Na televisão, transmitiam um programa com especialistas discutindo o incidente relacionado ao popular jogo Crônicas do Gênesis Online. O problema se espalhava por cidades como Tóquio, Paris e até mesmo o Rio de Janeiro. Aquele dia marcava um mês desde o início da tragédia. Uma emissora de notícias buscava compreender as causas e encontrar possíveis soluções. Um idoso entrevistado declarou que tudo parecia um ato de terrorismo arquitetado pelos desenvolvedores. Jogadores estavam sendo mantidos como reféns. Desde o começo do incidente, não era possível se desconectar do jogo, e qualquer dano sofrido lá dentro resultava em dor real. Pior ainda, se o HP chegasse a 0, a morte também ocorreria no hospital. O comentarista reforçou que o problema tinha origem no visor de realidade virtual, já que até mesmo tentar removê-lo poderia ser fatal. Na porta do quarto, o protagonista permanecia imóvel, com os punhos cerrados, convencido de que toda a culpa era sua. Afinal, tinha sido ele quem presenteou o irmão mais novo com aquele visor de realidade virtual no aniversário. Na televisão, o idoso encerrava afirmando que não havia qualquer solução no momento, aconselhando que ninguém, em hipótese alguma, fizesse login no jogo. Contudo, em sua própria casa, o protagonista se preparava justamente para entrar. Ele tinha consciência de que isso poderia custar sua vida, mas não conseguia ignorar o fato de que Jiriroki, seu irmão, estava preso lá dentro. Apesar de parecer adulto no mundo virtual, Jiriroki tinha apenas 12 anos na vida real. Deixá-lo sozinho, correndo o risco de morrer, seria imperdoável. Determinado, colocou o visor e afirmou que iria salvá-lo. No presente, gritos ecoavam pela floresta. Uma garota coelha de aparência rechonchuda e um humano de pele bronzeada corriam apavorados. O rapaz tropeçou em uma pedra, caindo de rosto no chão. Seu corpo, ainda conectado no hospital, estremeceu levemente. Tremendo e chorando, repetia que não queria morrer daquela maneira. Quando olhou para trás, algo passou raspando ao lado de sua barra de vida. Um enorme lobo lambeu o ar ao seu lado. Nas árvores, havia inúmeros outros, e a coelha, em prantos, murmurava que não queria acabar daquele jeito. Game over no jogo significava também game over no hospital. 3 lobos saltaram sobre ela, mas, no último instante, um garoto com escudo surgiu e se colocou diante do ataque. A cena, no entanto, foi brutal. Ele e a garota foram arremessados para longe.
A habilidade de super resistência se ativou, reduzindo sua vida a apenas 1 ponto. Estava exausto, machucado e à beira da morte, o que, naquelas circunstâncias, era melhor do que estar realmente morto. Perguntou se a garota estava bem. Ela agradeceu, mas o alertou para cuidar de si mesmo. Naoki, porém, respondeu que estava tudo certo, pois aquilo fazia parte de sua habilidade exclusiva. Quando possuía 70% ou mais de vida, qualquer golpe fatal não o matava, apenas o deixava com 1 ponto de HP. Ainda assim, a sensação era aterrorizante, principalmente porque, se a barra zerasse, não haveria retorno. Bebeu uma poção, resmungando que jamais se acostumaria com aquela dor tão real. O problema era que havia criado aquela conta apenas para jogar ao lado do irmão e ajudá-lo a progredir. Isso o deixava em um nível extremamente baixo se comparado aos demais jogadores. Jiriroki não estava por perto, e encontrar aquela garota tinha sido sorte. Voltou-se para ela e garantiu que criaria uma oportunidade para que pudesse correr até a cidade. Assim que ela concordou, Naoki avançou pela vegetação e se deparou com uma criatura colossal, responsável por eliminar todos os lobos da área. Seu semblante mudou imediatamente. Reconheceu o monstro. Tratava-se de um Jack Rex, um ser aleatório daquela região, que mais parecia a fusão de um chacal com um tiranossauro. Naoki se perguntou por que aquele monstro tinha que aparecer justo agora. Estava certo de que, se fosse notado, as chances de sobrevivência seriam mínimas. Mas, assim que pensou nisso, a criatura fixou os olhos nele. Ele correu para proteger a garota, desviando por pouco do golpe da besta. O problema é que os ataques do Jack Rex eram totalmente imprevisíveis. Em seguida, a criatura girou a cauda, lançando uma rocha que bloqueou a rota de fuga dos dois. Ao olhar para trás, Naoki percebeu a cauda prestes a atingir novamente. O impacto pareceu inevitável, mas, quando a poeira baixou, lá estava o Rei Tanque, ainda de pé, com apenas 1 ponto de vida, mas vivo, e isso era o que importava. Até aquele instante, já havia utilizado sua habilidade 10.000 vezes. Pensava que fosse uma contagem regressiva, mas, na verdade, era o número de ativações acumuladas. Foi nesse momento que Naoki teve certeza absoluta do que precisava fazer. Não importava quantas poções ele tomasse, não teria como criar tempo suficiente ou uma brecha para escapar daquela criatura. O que tornava tudo pior era não ter notícias do irmão e nem sequer saber se ele ainda estava vivo. Num ato desesperado, se lançou para frente e tentou acertar o chefe justo no momento em que o monstro abriu a boca para mordê-lo. Mas convenhamos, isso aqui é uma história, certo? Você realmente acha que ele ia morrer agora? Algo tinha que acontecer. Foi então que uma habilidade especial despertou. Depois de o HP ter caído mais de 10.000 vezes para 1, ele desbloqueou a habilidade chamada Alma Desesperada. Naquele instante, sentiu uma energia estranha percorrendo o corpo, e sua mão começou a brilhar em dourado. No exato segundo em que o dente do chefe encostou no punho dele, o monstro simplesmente evaporou, despedaçado em milhões de fragmentos. Foi cena de One Punch Man. Todo o campo virou um rastro de destruição, e começou a chover sangue. Naoki e a coelhinha ficaram parados, sem entender o que tinha acabado de acontecer. A linha do ataque tinha atravessado até os trilhos de um trem. Ele olhava para a própria mão, confuso, sem saber como aquilo tinha acontecido. A coelhinha, trêmula, perguntou por que ele estava escondendo uma habilidade tão absurda, mas ele respondeu que não fazia ideia de como tinha ativado aquilo. Uma janela do sistema simplesmente surgiu e mostrou uma skill que ele nunca tinha visto antes. Curioso, decidiu checar de novo o sistema e viu que a alma desesperada podia ser maximizada. Sua descrição dizia: quando o HP caía para 1, o ataque aumentava para 9.999, mas só por 3 minutos. Depois desse tempo, tudo voltava ao normal. Era incrível, mas também arriscado. Afinal, a outra habilidade que o deixava com 1 de vida só funcionava se ele tivesse pelo menos 70% de HP antes. Ou seja, se estivesse já com pouca vida e fosse atingido por um inimigo qualquer, morreria na hora. Todos no jogo conseguiam ver essas janelas, e a coelha comentou que nunca tinha visto nada parecido. Naoki explicou que desde que começou a jogar só tinha ajudado uma pessoa a upar. Por isso, mesmo com nível baixo, já tinha bloqueado inúmeros golpes e caído a 1 de HP muitas vezes. Estava convencido de que, com essa nova habilidade, poderia ajudar Hiroki. Mas, antes que pudesse pensar mais, os arbustos à frente começaram a se mexer e 3 lobos apareceram.
Ele até imaginou que fosse outra coelhinha surgindo de repente, mas não, eram só cabeças vazias uivando e correndo na direção deles. Pelo menos dessa vez Naoki estava confiante. Continuava com apenas 1 de HP, ainda não tinha se recuperado, e seu punho seguia brilhando. Ou era o que pensava. Por quê? Quando desferiu um golpe, absolutamente nada aconteceu. No mesmo instante, entendeu a gravidade da situação e já começou a correr com a garota, porque até o toque mais leve poderia matá-lo. Enquanto fugia, murmurava sem entender por que a habilidade não estava ativando. Então caiu a ficha, não era que não tivesse funcionado, e sim que já tinham passado os 3 minutos da ativação. Agora havia um tempo de recarga de 30 minutos. E o pior de tudo, durante esse período, sua vida ficava travada em 1. O sistema não dizia isso, mas Naoki confiava na própria intuição. E estava certo. O problema é que fugir com apenas 1 de HP era quase impossível. De repente, a coelhinha se soltou de seus braços e correu para o lado. Ele ia perguntar o que ela estava fazendo, mas quando olhou, viu que estava comendo ervas. Ele gritou para parar com aquela loucura, mas então notou que sua barra de mana começou a se encher. A garota colocou a mão no peito, ativou uma habilidade de clonagem e, de repente, os dois foram duplicados. Os clones correram na frente dos lobos, chamando a atenção deles. Uma estratégia simples, mas genial. Enquanto os falsos Naoki e Rabiko desapareciam em outra direção, os verdadeiros estavam exaustos, deitados no chão. Algum tempo depois, no primeiro vilarejo do jogo, perto da fonte, a coelhinha se apresentou, Izayoi Rabiko, maga de nível 13. Um tanto curioso, afinal era uma coelhinha, mas a classe dela era de maga. Naoki, por outro lado, era bem mais simples, tanque, nível 8. Eles riram meio sem jeito, agradecendo um ao outro. Rabiko comentou que, se não fosse por ele, teria morrido, mas ele respondeu que sem ela também não teria sobrevivido. Ele falou sobre recuperar mana, e ela deu risada, perguntando se ele era iniciante a ponto de não saber que ervas recuperavam mana. Disse que era até engraçado 2 novatos ajudando um ao outro daquela forma e quase morrendo no processo. Mas, enquanto ria, percebeu que realmente tinha ficado a um passo da morte. Começou a tremer e caiu no choro, dizendo que tinha sido assustador. Naoki passou a mão na cabeça dela, entendendo bem o que sentia. Afinal, em qualquer instante, tanto ele quanto ela poderiam ter morrido de verdade. Tudo porque aquele mundo tinha deixado de ser apenas um jogo. Crônicas do Gênesis Online era um MMORPG com mais de 300 milhões de jogadores pelo mundo. Isso era mais gente do que muitos países inteiros. E o jogo tinha ficado famoso por sua liberdade e imersão. Mas, de repente, tudo tinha mudado. Os monstros ficaram selvagens e começaram a caçar jogadores sem parar. Foi quando o jogo deixou de ser diversão e se transformou em um desafio mortal. Foi nesse cenário que ele e o irmão pensaram na estratégia de sobrevivência desesperada, manter o HP sempre em 1 e se agarrar à vida com habilidades de resistência. Mas isso exigia estratégia e inteligência, senão seria apenas uma forma idiota de morrer. Rabiko elogiava sua habilidade, dizendo que não tinha ideia de que era possível derrotar um monstro assim com um único golpe. Por um momento, chegou a achar que ele era parecido com Hiroki. O coração de Naoki disparou. Imediatamente segurou os ombros dela e perguntou se realmente conhecia Hiroki. Rabiko confirmou sem hesitar. Se ele estava falando de Hiroki, o herói rei, claro que conhecia. Ele era famoso. Inclusive, no começo do jogo, ele também a tinha salvado uma vez. Naoki perguntou se ela poderia entrar em contato com ele e Rabiko respondeu que sim, porque tinha Hiroki na lista de amigos. Nos olhos de Naoki brilhou esperança. Ele ainda não tinha essa função desbloqueada, pois era de nível muito baixo quando jogava com o irmão. Então pediu a Rabiko que mandasse uma mensagem a Hiroki, dizendo que o irmão mais velho estava com ela. No mesmo instante, uma notificação foi recebida. Hiroki estava detonando um monte de monstros com as mãos se movendo a 1000 por hora. Só que, de repente, uma criatura com chifres perguntou se ele achava mesmo que aquilo estava certo e mandou ele abrir a mensagem e responder. Mano, você tá cara a cara com o que parece ser um chefe final com 4 braços. A criatura ainda avisou que essa era a última chance dele deixar uma mensagem para alguém, mas Hiroki respondeu que depois falaria, só para contar como venceu a luta. De volta na fonte, ela contou isso para Gina e disse que devia estar ocupado demais para responder. Mesmo assim, julgando pela localização, ele estava por perto, então poderiam ir dar uma olhada.
Ele achou a ideia ótima e sugeriu que saíssem logo. E claro, já dava para imaginar. Quando chegassem lá, iam encontrar o irmão morrendo. Hiroki estava em pé diante do chefe, ativando sua aura e lançando um corte com a espada. Mas a criatura só riu, dizendo que ele tinha um espírito incrível. O poder de Hiroki desapareceu. Ele foi jogado no chão e deslizou. O chefe, acompanhado de um dragão, pousou bem ao lado dele. Elogiou o garoto por ser um verdadeiro herói. O nome da criatura era Cell, um rei demônio de nível 63. E honestamente, esse nível nem parecia tão absurdo, né? Só que, aparentemente, ele continuava subindo de nível e ainda disse que o garoto fazia jus ao título. Só que Hiroki já estava no nível 65. O rei do farm, literalmente. Aí ficou claro o que Hiroki tinha falado. Aquilo não era um monstro. Era, na real, um jogador PK da classe Rei Demônio. E o problema maior era que ele tinha um dragão como montaria, uma criatura nível 58, o que complicava bastante. Vendo a aura saindo desse cara e lembrando de outras criaturas da região que tinham a mesma energia, Hiroki se perguntou se ele era o causador de todo aquele caos. Suspirou e decidiu que iria acabar com o desastre. Cell respondeu dizendo que ele era realmente impressionante. Foi quando notou que havia também um grupo de aventureiros por perto, só olhando. O rei demônio riu e saltou contra eles. Hiroki tentou avisar para que parasse, mas já era tarde. O chefe segurou 2 deles pelo rosto e ativou uma habilidade proibida chamada a Porta das Bestas. Num instante, os 2 se transformaram em monstros. Furioso, Hiroki saltou dizendo que precisava parar esse cara que estava machucando todo mundo. Só que, por um momento, ele hesitou. Se matasse aquelas pessoas ali, elas morreriam de verdade também. Então, em vez de atacar, desviou. Passou entre os 2, avançou em outro, pulou por cima e caiu nas costas de Cell. Dessa vez, o corte dele acertou em cheio o peito do rei demônio. Irritado, Cell ordenou que o dragão agisse. Mas, antes que pudesse reagir, o dragão já havia sido atravessado por outro golpe. Hiroki, sério, perguntou por que ele estava fazendo tudo aquilo. Cell respondeu que não queria destruir esse mundo, pelo contrário, era perfeito. Um lugar sem privilégios ou barreiras inúteis, onde os fortes viviam com a liberdade que mereciam. Para ele, seria burrice acabar com algo assim. Hiroki gritou que não fazia sentido amar um lugar que estava matando tantas pessoas. Cell encostou a mão no chão e invocou incontáveis criaturas, dizendo que a votação não estava a favor de Hiroki. Naquele instante, Hiroki percebeu que ele estava transformando pessoas e monstros sem parar, e partiu para cima dele, chamando-o de desgraçado. Cell, ao ver o garoto lutando em meio a tantos inimigos, ficou se perguntando se ele sobreviveria. Por quê? Naquele jogo, nível não garantia vitória absoluta. Ele sabia que, mesmo em desvantagem, Hiroki podia ganhar. Mas também percebeu que ele tinha hesitado antes, e essa era a brecha que poderia explorar. Hiroki ia derrubando monstros de todos os lados, mas logo percebeu que Cell tinha sumido. Pulou, olhando em volta para encontrá-lo, até que sua expressão mudou. Perto dali, a coelhinha estava chegando. Hiroki apontou para a quantidade absurda de monstros derrotados, quando de repente Cell apareceu bem na frente deles e estendeu a mão. O painel inteiro ficou manchado de sangue. Cell sorriu, dizendo que admirava aquela atitude. Hiroki, sangrando pela boca, perguntou se Naoki estava bem. Só que a mão de Cell já tinha atravessado seu peito. Ele queria salvar o irmão, mas tinha esquecido da regra. Protagonista não perde todo o HP no primeiro golpe assim tão fácil. Só que, dessa vez, não teve jeito. Ele declarou que tinha vindo para esse mundo para salvar o irmão, custasse o que custasse. Mas agora via Jirir caído, com um buraco no peito, sem acreditar no que estava vendo. Antes que pudesse reagir, Cell puxou o braço pro lado e arrancou o ombro de Hiroki. Um pedaço da capa caiu no chão e, infelizmente, o HP do rei-herói zerou. O corpo dele bateu no asfalto e o sistema anunciou: o jogador rei-herói foi derrotado pelo jogador Cell. Essa mensagem apareceu para todos que tinham Hiroki na lista de amigos. Afinal, ele já tinha salvado incontáveis jogadores na cidade inicial. Caído, ele ainda chamou por Naoki, enquanto no hospital seu pulso parava. Cell, de pé, sorria dizendo que o herói finalmente tinha sido derrotado. Naoki, desesperado, tentou socá-lo, mas errou de forma patética. Cell riu e perguntou se ele era amigo do rei-herói. Disse que era uma pena,
Deu um soco no rosto de Naoki e comentou que as condolências já tinham sido dadas. Colocou a mão no chão, começou a invocar mais monstros e disse que ia ajudá-lo a visitar o irmão. Uma explosão aconteceu bem na frente de Cell, e ele sorriu, achando que tinha acabado de mandar mais um perdedor pro chão. Só que, quando olhou pro lado, viu alguém saindo da fumaça com a barra de HP cheia. Cell ficou confuso, sem entender como aquilo era possível. E claro, não tinha sido só uma habilidade ativada. Ele mandou os monstros atacarem, mas Naoki ergueu a mão e cortou um deles do nada. Cell rangeu os dentes, invocou ainda mais criaturas e mandou todas avançarem. Mas, mesmo cercado, Naoki ainda tinha 3 minutos de imunidade. Um instante depois, Cell se perguntou o que tinha acontecido. Metade do corpo dele havia evaporado, sem nem ver o que o atingiu. Naoki tinha acabado com outra linha de monstros, e Cell não entendia como alguém tão baixo nível podia ser tão forte. Só que, de repente, Cell desapareceu diante dele. Naoki ficou perdido, perguntou a Rabiko se dava para fazer alguma coisa, mas ela só balançou a cabeça, dizendo que não. Ainda lembrou que o tempo da habilidade Alma Desesperada já tinha acabado. Não deveria durar 3 minutos. Parecia que só tinha dado um golpe e acabou. Isaio comentou que não tinha como enfrentarem um cara tão poderoso sem essa habilidade. Naoki bateu no chão, gritando de frustração. Enquanto isso, Cell aparecia em outra parte da floresta, sem um braço. Abriu uma janela do sistema e fez uma ligação. Na mesma hora, ele pergunta que diabos tinha sido aquele ataque que levou. Nunca tinha visto uma habilidade tão absurda antes. Quis saber se era algum tipo de armadilha, mas a pessoa respondeu que não, que aquilo se chamava Alma Desesperada, uma espécie de talento secreto. Cell comentou que algo assim deveria ser desativado, mas o outro se desculpou dizendo que, infelizmente, não poderiam interferir nas habilidades dos jogadores. E, no fim das contas, só ele mesmo poderia lidar com o garoto. Afinal, ele não era imortal. Cell concordou, dizendo que tudo bem, porque sabia que quem quebrava a ordem das coisas tinha que ser eliminado. A cena muda para um flashback, lá no vilarejo inicial, quando Naoki estava começando a ajudar o irmão a upar. Ele lutava contra um goblin e reclamava que aquilo era bem mais difícil do que pensava. O irmão retrucou, dizendo que não tinha como, já que goblins eram os monstros mais fracos, então pelo menos ele deveria conseguir matar. Naoki, frustrado, respondeu que tinha acabado de instalar o jogo e nem sabia direito como controlar o personagem ainda. O irmão apenas disse que estava tudo bem, pulou em cima do goblin e o cortou ao meio em segundos. Depois se virou para Naoki e falou que ele precisava aprender a fazer essas coisas sozinho, porque só assim algum dia conseguiria salvar alguém. De volta ao presente, no mesmo vilarejo, Naoki estava sentado debaixo de uma árvore, todo abatido, preso no próprio drama. A coelhinha gordinha o observava com tristeza, comentando que já fazia uma semana que ele estava daquele jeito. Sério, você ficou preso no arco emo. Precisa sair disso logo. Uma semana assim já tá atrasando o seu up. Não dá pra ficar sentado aí. Ela dizia que estava tudo bem, mas Naoki negava, dizendo que tudo tinha sido culpa dele. Segurando um pedaço de capa, continuava murmurando para si mesmo que deveria ter prestado mais atenção quando jogava com o irmão, ou que nunca deveria ter dado o jogo a ele. Estava convicto de que a morte de Hiroki era culpa sua. Isaio se aproximou, de repente, o abraçou de leve. Disse que ele não devia se culpar, porque Hiroki jamais teria querido aquilo. Ele era quem mais curtia o jogo, sempre passava a sensação de ser um herói, e agora ela entendia que parte disso vinha por causa do irmão mais velho. Sim, talvez Naoki se culpasse por ter apresentado o jogo a Hiroki, mas, graças a isso, ele tinha conseguido salvar tantas pessoas. Isaio tinha certeza de que Hiroki não gostaria de vê-lo chorando e se afundando em tristeza. Claro que não deveria esquecer o que aconteceu, mas também precisava seguir em frente. Naoki respirou fundo, secou as lágrimas e disse que tinha certeza de que o irmão amava aquele mundo. Por isso, ele não permitiria que fosse destruído. Olhou para a árvore e prometeu ao irmão que protegeria tudo o que ele queria proteger. Escreveu o nome do herói e declarou que ajudaria todos em seu lugar, e, além disso, se vingaria de Cell. Não ia sair daquele jogo com uma morte simples. Na cena seguinte, Naoki sabia que precisava continuar upando. Mesmo com a alma desesperada, tinha que desenvolver todos os outros atributos. O macaco avançou contra ele. Enquanto desviava do ataque, pensava que precisava se tornar tão forte quanto,
ou até mais forte do que Hiroki. Afinal, seu irmão tinha morrido, então o mínimo era superar isso. Disse a si mesmo que também tinha que melhorar o instinto de combate, porque quanto mais forte se tornasse, mais jogadores conseguiria proteger. O macaco conseguiu acertar um soco, mas da nuvem de poeira Naoki surgiu usando a habilidade Vapor Monstrengo, subindo para o nível 13. E no meio de sua promessa de vou te salvar, Hiroki, Izayo passou correndo, perseguida por macacos de baixo nível. Logo depois já tinha subido também e alcançado o nível 16. Assim que a luta terminou, Naoki começou a beber poções e se apressou para upar o máximo possível, decidido a derrotar Cell. Mas sabia que havia um problema. Cell também era jogador e, portanto, também estava upando. Além disso, era bem mais rápido do que ele. Então precisava tomar cuidado para não ser pego de surpresa nos momentos de recarga. Pelo menos Izayo sempre atraía vários monstros, o que facilitava o farm para Naoki, embora ela sempre parecesse meio atrapalhada. Pedindo desculpas, dizia que tinha medo, e ele respondia que deveria confiar mais em si mesma e usar magia. As habilidades de teletransporte e criação de clones podiam ser usadas de forma estratégica. Mas ela explicou, envergonhada, que aprendeu justamente essas duas porque eram perfeitas para fugir. Admitiu que era naturalmente covarde. Por isso, mesmo jogando há muito tempo, ainda estava em nível baixo. Isso porque o jogo só dava experiência para quem dava o golpe final. Naoki disse para ela não se preocupar, porque enfrentaria Cell sozinho. Basicamente deu a entender, ou você fica mais forte, ou sai do caminho. Ela ficou incomodada, dizendo que era loucura ir sozinho, que precisava, pelo menos, ficar mais forte antes. Naoki então comentou que, nesse caso, ela deveria conseguir um equipamento melhor para se sentir mais segura. Ao reparar na roupa dela, percebeu que quase não tinha proteção, mas, infelizmente, ela também não tinha dinheiro para comprar uma armadura. Poderia pedir a um jogador com classe de ferreiro, só que eles raramente apareciam nas áreas para iniciantes. Naoki disse para não se preocupar, que poderiam ir até o vilarejo tentar encontrar um. Nesse momento, um pequeno anão com um chifre na testa disse que conhecia um ferreiro muito bom. Os dois pressionaram para ele contar logo e ele revelou que, na verdade, era só um boato, alguém chamado Els. Na hora, Izayo se animou e perguntou se era a verdadeira Els. Naoki não fazia ideia de quem era, então ela explicou. A pessoa conhecida como Els no jogo, na vida real, era Yamaha, uma atriz super famosa. Até Naoki reconheceu o nome. Ela não era só famosa pelos filmes, mas também era uma jogadora hardcore. O canal de games dela já tinha passado de 1.200.000 inscritos, e dentro do jogo ela era conhecida como uma ferreira incrível. Naoki comentou que ela parecia super animada, e a menina respondeu que Tsubasa era a atriz favorita dela. Aí o anãozinho falou que era uma pena, porque, apesar do boato de que ela andava por ali, ele mesmo nunca tinha visto e parecia que já fazia uns 2 meses que ela não dava as caras. A cena muda para dentro de uma caverna, onde Tsubasa aparece enxugando o suor do rosto. No jogo, ela estava na pele da ferreira Els, coletando materiais. O problema é que tudo demorava demais, porque ela sempre fazia tudo sozinha. Cansada de depender dos outros, levantou o próprio picareta e prometeu que nunca mais pediria ajuda a ninguém. A gente até consegue imaginar o porquê. Provavelmente ela já fez parte de um grupo de amigos que a ajudavam a juntar recursos, mas no meio disso alguém passou dos limites, tentou algo que não devia, e ela fugiu. Desde então, odeia trabalhar em grupo. Enquanto isso, Naoki e a garota coelho caminhavam pela floresta, comentando que precisavam encontrá-la de qualquer jeito, já que precisavam de equipamentos novos. Izayoi respondeu que isso era óbvio, mas questionou como poderiam achar alguém que estava desaparecida há 2 meses. De repente, os galhos das árvores começaram a se mexer. Quando levantaram a cabeça, viram uma aranha enorme se preparando para atacar. A coelha já estava tremendo de medo, mas Naoki, firme, disse que aguentaria o primeiro golpe, cairia para um de HP e depois daria um jeito. Só que Izayoi explicou que aquela aranha atacava 5 ou 6 vezes seguidas. Isso queria dizer que, sim, ele ficaria com um de HP, mas morreria logo em seguida. Na mesma hora, os dois saíram correndo desesperados. Depois de correr bastante, acabaram chegando à beira de um penhasco. Não havia para onde fugir. Sem pensar muito, a coelha agarrou a mão de Naoki e se jogou no vazio junto com ele. Parecia loucura, mas no pior dos casos, cairiam com um de HP e sobreviveriam. Só que,
Bem antes de baterem no chão, ela abriu um portal e os lançou para o lado. O alcance do portal não era grande, se fosse, ela teria feito lá de cima. Os dois caíram exaustos, chorando, quando perceberam alguém na frente deles, justamente Els, que estava recolhendo materiais. Izayoi a reconheceu na hora, o que impossibilitou Els de fingir que não era ela. No instante em que ouviu o próprio nome, Els saiu correndo desesperada com o picareta nas costas. Naoki gritou, chamando-a de rainha do Minecraft, implorando para que ajudasse, já que precisavam de uma ferreira. Mas ela parou, abriu o inventário e fez chover escudos. Atrás daquela muralha improvisada, disse que não queria se envolver com ninguém. Não era uma simples chuva de escudos, era uma parede sólida e impossível de atravessar. Izayoi comentou que aquele era um truque clássico de Els, praticamente um bug. Ferreiros tinham uma habilidade especial de invocar itens direto do inventário sem usá-los normalmente, e ela explorava isso para criar pilhas enormes de objetos de uma vez. Ali, dava para ver mais de uma centena de escudos empilhados. Izayoi pediu desculpas, dizendo que não queria incomodar, quando passos começaram a ecoar atrás deles. Ao olhar, perceberam que a aranha tinha descido a montanha. Claro, era óbvio, aranhas escalam. Agora estavam encurralados, sem saída. Nesse momento, Els suspirou, desfazendo a barreira, e decidiu ajudar. Assim que a criatura avançou, vários portais se abriram em cima dela e Els invocou uma chuva absurda de objetos. Eles caíram de forma desajeitada, mas eram tantos que acabaram esmagando o monstro. Lá de trás, Els disse que já tinha salvado a vida deles, e isso era o bastante. Se despediu rapidamente e foi embora, deixando os dois para trás. Izayoi suspirou, afirmando que agora estavam em apuros. Não só não conseguiram se aproximar dela, como ainda a irritaram. Algum tempo depois, perto de uma cachoeira, Els entrou em sua cabana. No chão havia uma pilha de itens fabricados, e ela se sentou em uma cadeira. Acabou lembrando de uma transmissão ao vivo que tinha feito, dizendo que estava prestes a conseguir um material raro. Os espectadores estavam empolgados, e ela comentou que faria um item especial e o daria a um deles. Foi nesse mesmo dia que tentou deslogar do jogo e não conseguiu mais. Naquele instante, alguém atrás dela a chamou de Tsubasa Yamaha. Como esperado, era o sujeito mais suspeito possível. Ele se lançou para cima dela, dizendo que, agora que todos estavam presos para sempre, era a chance perfeita. Antes que pudesse reagir, alguns outros jogadores seguraram o cara e pediram para que ela não se preocupasse. Alguns dias depois, a realidade se impôs, estavam presos no jogo. Vários jogadores se reuniram numa sala, desesperados. E ficou claro que as pessoas famosas no mundo real estavam sendo alvo dentro do jogo também. Por isso, aqueles que se mostraram tão preocupados com ela decidiram protegê-la. Nada estranho, não é? Justamente os mais interessados em ajudar eram os que tinham segundas intenções. Ainda assim, El se levantou, pegou seu martelo e declarou que não queria apenas ser protegida. Queria lutar para que todos pudessem se defender. E foi por isso que decidiu fabricar equipamentos para todos que precisassem. O grupo ficou super animado e todos foram para as montanhas caçar minerais para ajudar Els. Eles passavam o tempo conversando em volta da fogueira e caçando no meio da floresta. Logo, todo mundo já estava bem equipado. Mas, irmão, a felicidade de Els não durou muito. Em um dos dias de caça, todos acabaram mortos. Cara, que droga, perdi minha aposta. Que maldição. Quem diria que ela perderia o grupo de um jeito tão honesto e trágico? Até o arqueiro, aquele que eu já estava pronto para julgar achando que era suspeito, acabou se sacrificando por ela, gritando que fugisse, e depois desapareceu. Els foi embora se culpando por tudo. Pensava que não tinha força suficiente para lutar, que não conseguiu criar equipamentos bons o bastante para proteger seus amigos. No fim, sentia que tinha sacrificado todos só para continuar viva. Meu Deus, aqui vem a parte dramática. Igualzinho ao protagonista, dois chorões formam o par perfeito. Sozinha na caverna, ela pensava que não podia arrastar mais ninguém para o mesmo destino. A cena muda para Cell, que encarava um esqueleto e dizia que estava indo rumo à região norte. Ele se virou e mandou seus subordinados fazerem o trabalho direito. Uma pequena demonia já mostrava que seria bem perigosa. Ao lado dela, um brutamontes que claramente seria difícil de vencer. A missão deles era levar Els para o lado de Cell. Os dois sorriram como loucos, garantindo que iam cumprir a ordem. Enquanto isso, o pequeno esquadrão ainda estava sentado no banco da depressão,
Até que, de repente, os dois demônios apareceram do lado de fora. Els, por sua vez, se levantava dizendo que precisava coletar mais alguns materiais, esperando pelo menos não esbarrar em ninguém dessa vez. Mas a gente já sabia quem estava atrás da cachoeira. Uma explosão estourou e jogou Els longe. Cara, quando o demônio humano Lauzel deu a missão, eu imaginei que eles iam tentar se passar por amigáveis ou algo do tipo. Mas não, eles já chegaram arrombando a porta e os dois deram aquele oi nada simpático para a lendária ferreira Els. Ela entendeu na hora. Esses caras não eram jogadores, eram demônios. O Brutamontes perguntou se ela fazia ideia do motivo de um monstro como ele estar caçando-a. E, sem deixar espaço para resposta, explicou que tinha um recado do Senhor Céu. A partir daquele momento, ela deveria servi-lo. Esse nome, Céu, não era desconhecido. Já tinha ouvido falar, o cara que estava eliminando jogadores. O musculoso disse que Céu queria transformar o mundo em um lugar melhor. Para isso, precisava de equipamentos. Ela seria a responsável por forjá-los. Armas que eliminariam todos os rebeldes. Mas Els não parecia nem um pouco empolgada. Abriu seu inventário e disse que entendia a proposta, mas que não usaria suas habilidades para matar pessoas daquele jeito. Em seguida, ergueu uma parede de escudos. Só que, irmão, o demônio simplesmente a esmagou e destruiu tudo. Quando olhou de novo, Els já não estava mais lá. Ela tinha se esgueirado como um verme por túneis subterrâneos, repetindo para si mesma que não queria criar armas para ajudar pessoas a se matarem, como já tinha acontecido com seu grupo. Estava prestes a explicar para si mesma o motivo de ainda fabricar equipamentos quando ouviu um barulho estranho. De repente, uma mão atravessou o teto e a puxou por um buraco. O Brutamontes elogiou Enidu por ter conseguido capturá-la. Ele se aproximou e disse que ela não teria como vencer, mas que tinha sido bem impressionante o plano de fuga. Els percebeu que aqueles dois tinham destruído sua caverna com facilidade, o que deixava claro o quão difícil seria escapar. O Brutamontes então disse que ela era esperta demais e que precisavam de um jeito de impedir qualquer fuga. Logo depois, cravou uma adaga na perna da garota. Ainda riu, dizendo que como ela era ferreira, pernas não fariam tanta falta. Enkidu assegurou mais firme, enquanto ele completava que ia arrancar logo as duas pernas. Já estava pronto para cortar, invocando o martelo, quando de repente uma flecha veio voando do alto da montanha e atingiu seu ombro. Na hora pensei que fosse o Chad chegando. Mas não, irmão. Quando o demônio se virou, quem apareceu foi o antigo grupo de Els, liderado pelo cara do moicano vermelho, aquele mesmo que eu tinha julgado errado. Ele disse que não havia como escapar, então seria melhor se render. Els, confusa, se perguntava o que eles estavam fazendo ali. O demônio, por outro lado, começou a rir, dizendo que humanos acham que podem vencer só porque têm vantagem numérica. Ironicamente, ele começou a concentrar um ataque na mão e disse a Els que prestasse bastante atenção. Ela estava prestes a ver o que acontece com quem ousa desafiar o Senhor Céu. De repente, surge no céu uma espada gigantesca. E quando digo gigantesca, é maior que toda a floresta inteira. A pobre Els segura a cabeça, obrigada a assistir tudo aquilo, enquanto o grupo que tinha acabado de chegar para ajudá-la estava prestes a ser apagado da existência. Ela grita pedindo para que ele pare, dizendo que obedecerá, mas o sujeito se vira e fala que já é tarde demais. O grupo humano só consegue encarar o céu, sem saber nem para onde correr. Els grita de novo, chorando, mas já era. A espada, do tamanho de um prédio, despenca sobre todos eles. Dá até pena dela, de verdade. Tudo o que queria era viver em paz. E o demônio ainda solta uma risada, dizendo que até foi um fim bem estiloso. Mas, de repente, ele percebe algo estranho. Alguém tinha sobrevivido com apenas um ponto de vida. E adivinha quem era? O próprio demônio, irmão. Bem embaixo da espada, Naoki tinha bloqueado o ataque. E, pela segunda vez na história, a coelhinha finalmente serviu para alguma coisa. Usou teletransporte para tirar os outros dali. Els reconhece os dois e o demônio também parece saber quem é Naoki. Ele é justamente o cara de quem Cell tinha falado. Ao ouvir isso, Naoki já pergunta se aquele desgraçado era aliado de Cell. Antes mesmo que o demônio responda, Naoki agarra a ponta da espada, despedaça e devolve o ataque direto contra o inimigo. Mas cuidado, porque Els ainda estava ali e podia acabar junto. Só que, como a espada era magia demoníaca, o cara estala os dedos e muda a direção.
O demônio musculoso comenta que a resistência de Naoki era absurda para ter aguentado aquilo. E aí o autor desenha um painel dele dizendo algo como: "Valeu, não é nada demais." Basicamente, o cara elogia e ele só responde um valeu, respeito. O demônio então fala que Naoki já está no limite e devia desistir logo. Mas Naoki rebate dizendo que tanto ele quanto Cell estão subestimando sua força. E, de repente, surge um pequeno portal de teletransporte bem aos pés de Els. Os dois demônios ficam confusos, porque a magia das coelhinhas só deveria funcionar em curtas distâncias. Só que, estando ali perto, já era o suficiente. A coelha resolve criar coragem e avança bem no meio dos dois demônios. De onde saiu tanta ousadia? O demônio musculoso percebe que quando Naoki lançou a espada, não foi para atacar, mas sim para distrair, dando espaço para ela se aproximar. Rabiko avisa que a luta ainda não terminou. Ela se teletransporta, dá uma voadora nas costas da demonia Enkidu e a derruba. Logo em seguida, as três garotas se teleportam juntas e aparecem em outra área. Dessa vez até Els entra em ação, saca uma adaga e acerta um dos demônios. Enquanto isso, Enkidu, a pequena demonia, olha para o lado e vê uma bola de fogo vindo em sua direção. Tinha sido jogada bem no meio do grupo humano. E aí o cara do moicano declara que a missão de resgate foi um sucesso. Malditos demônios espertos, já estavam tramando juntos desde o começo. Inteligentes, não dá pra negar. Na humanidade, a união finalmente começava a acontecer. Enkidu fica em choque, e o demônio musculoso tenta se aproximar, mas Naoki quase acerta um golpe na cabeça dele, dizendo que o inimigo dele estava bem na frente. O demônio fala que está ansioso para ver qual recompensa Cell lhe dará por matar o garoto. Enquanto isso, os outros humanos aproveitam para fugir. O cara do moicano pega uma poção para ajudar Rabiko e corre para recuperar um pouco de mana. Els pergunta o que ele estava fazendo ali junto dos dois, e ele explica que, desde que ela tinha deixado o grupo, ele continuava vigiando à distância. Ele confessa que sabia que ela estava se culpando pelo que aconteceu, então decidiu protegê-la, mesmo que fosse de longe. Ayayo completa dizendo que, quando ouviram as explosões na caverna, correram até lá e bolaram um plano rápido para salvá-la. Els mal consegue segurar as lágrimas. Ela pergunta por que foram tão longe para salvar alguém que passou tanto tempo tentando afastar todo mundo. E é aí que, do nada, o moicano vermelho manda uma declaração, diz que a bondade dela, o sorriso e até a simples existência são a esperança de todos. O coitado está preso para sempre na friendzone. Pelo menos El se emociona e pede desculpas por ter ido embora sem dizer nada. O moicano responde que está tudo bem e promete que, quando tudo isso acabar, eles vão visitar juntos os túmulos dos companheiros caídos. Do nada, Enkidu aparece bem na frente deles. Todos os humanos começam a tremer e ela manda a real. Vai ajudar todo mundo a chegar no cemitério mais rápido. Izayoi já sabia que Enkidu era uma demonia nível 70, e como ainda servia a Cell, os ataques dela eram totalmente imprevisíveis. Antes parecia que ia ser tranquilo porque eles tinham o fator surpresa e plano pronto, mas agora ela começava a duvidar se não era melhor só fugir logo. Só que, olhando para os outros, percebeu que os humanos eram fortes o bastante, e ela, bem, era de nível baixo, só ia atrapalhar se ficasse ali. Entrou em pânico, repetindo para si mesma que fugir era o melhor a fazer, mas aí sua expressão mudou. Não. Ela estava cansada de sempre correr de tudo. Até então, Isayo Rabiko tinha vivido uma vida inteira de vergonha. Na escola achava que nunca entraria numa faculdade boa, então nem se esforçava muito. Na faculdade, se reprovasse em alguma matéria, pensava tudo bem e deixava para lá. Quando cresceu e precisou procurar emprego, morria de medo de entrevistas, então preferia trabalhos simples em vez de tentar algo maior. E mesmo nesses, qualquer desculpa boba já servia para faltar, até uma chuvinha. Procurando um atalho fácil, tentou virar streamer, mas nunca passou de 53 viewers. Uma vez até pediu desculpa ao vivo, dizendo que largava porque o jogo de terror a assustava demais. Mas a galera não curtiu e comentou que ela sempre fugia e que pelo menos uma vez na vida deveria terminar algo. Ela pensava que as pessoas não entendiam, porque sim, era assustador mesmo, fugir não parecia tão errado. Depois disso tentou um jogo mais normal e acabou entrando no Genesis Online, onde todo mundo ficou preso. Sempre foi assim, uma covarde, medrosa, chorona. E depois do incidente do jogo, só piorou. Conheceu o herói Naoki, Els e o pessoal da Guarda Real.
Todos lutavam de frente, nunca recuavam, mas ela era diferente. Então, dois pobres humanos resolveram se jogar contra Enkidu, como se fossem heróis. O cara do moicano até tentou segurar os dois, avisando que não tinham plano nenhum, mas tarde demais. Enkidu achou moleza e atravessou o peito deles de uma vez só. Caíram no chão agonizando, envenenados. Pior, qualquer dano que você levasse dela já era suficiente para morrer por veneno. Até existiam antídotos, mas não dava tempo. Ia ser uma morte lenta e dolorosa. Els explicou que aquela mulher era conhecida como a Princesa Cobra Venenosa, por causa dos ataques imprevisíveis e do veneno absurdo. Ainda assim, enfrentar Enkidu era melhor do que lutar contra Hyuga, que era ainda mais forte, mas ninguém tinha certeza se conseguiriam vencer agora. Foi então que ela viu. Rabiko estava lá na frente, firme. Sim, mano, a menina tinha dado um passo à frente e estava puxando o time. Enkidu a encarou. Do nada, Rabiko ergueu uma mão e saiu correndo. Todo mundo ficou confuso. A demonia até riu, chamando de patético, mas na real, era a jogada mais esperta. Eu mesmo pensei que Rabiko ia brilhar, mas quase caí no bait. Parecia que ela ia fugir de novo. Só que não. Dessa vez, ela enganou geral. Fingiu correr, abriu um portal e pulou por cima de Enkidu, jurando para si mesma que só ia fugir se fosse levando todos junto. Ela empurrou a demonia no chão, virou e gritou para todo mundo atacar. Foi chuva de invocação e projéteis para todo lado. A demonia nem teve tempo de reagir e rolou uma explosão daquelas. Todo mundo torcendo que Rabiko tivesse escapado, mas do nada, algo voa do meio da fumaça. Era ela, se espatifando no chão com só 49 de HP sobrando. Pelo menos lutou, né? Dessa vez eu perdoo. O problema é que Enkidu começou a se transformar. Ai, mano, evolução daquelas perigosas. Ficou muito, muito mais forte. Sim, poder latente ativado e o monstro agradece por forçá-la a assumir essa forma. Agora sim, perfeita para matar todo mundo ali. O problema é que essa é a carta secreta da demonia. Ativa quando o HP dela cai para 30%, ou seja, tá chegando. Só que dá para ver no corpo da Rabiko o número 300, que imediatamente caiu para 299. Começou a contagem regressiva de quantos segundos ela ainda tinha de vida. Enkidu fala que, enquanto estiver nessa forma, qualquer um que for atacado por ela vai morrer em 5 minutos. Rabiko, que estava ofegante, agora tá valente, dizendo que dessa vez vão sobreviver juntos. Sim, estou chamando ela de Rabiko, porque o nome completo é Isayo Rabiko. Sério, Rabiko soa mais maneiro. E lá vai ela de novo, andando sozinha em direção à chefona. Elsa observa se afastar, fecha os olhos e chama Rabiko dizendo para esperar. Desde o dia em que seu antigo grupo morreu, Els tinha jurado que não queria que ninguém do seu time fosse usado para matar. Mas agora as coisas mudaram. Uma janela aparece para Rabiko perguntando se quer receber o manto do mensageiro. E aí começa toda a transformação no estilo Powerpuff Girls. Irmão, Rabiko gira sobre si mesma, luzes por todos os lados, glitter, estrelas, e de repente o manto tá equipado. Els explica que seus objetos foram feitos para proteger companheiros. Rabiko fica ali, com a cara toda travada, pirando no item que recebeu. Els tenta explicar as habilidades da armadura, mas a menina não para de pular para todo lado. Enquanto isso, Enkidu, a demoníaca malvada, se burla. Tá certo que você mudou de roupa pro funeral, porque Rabiko só tinha 248 segundos de vida. Rabiko tenta raciocinar, mas Els ainda ia explicar os efeitos da armadura, só que Enkidu não ia deixar elas planejar. Ela parte direto para cima. Rabiko ativa imediatamente seu escudo, prendendo ela e o grupo de aventureiros dentro de uma barreira, deixando a demoníaca do lado de fora. Enkidu tenta quebrar, mas não consegue. Começa a preparar uma bomba de veneno. O escudo começa a derreter, e o gás também entra na barreira. Enkidu diz que, aos poucos, todos ali dentro vão ser infectados. Mas dentro, vários escudos começam a formar uma escada e Rabiko sobe até o ponto mais alto. Enkidu pergunta se o plano da menina já está pronto. Rabiko simplesmente ignora, prepara um disparo e lança uma flecha. A demoníaca pega a flecha facilmente e se zomba, chamando de truque patético. Tá convencida de que a menina só tem magia defensiva, nada ofensivo. Até avança esperando algo mais interessante, mas aí Rabiko ativa a habilidade do manto de Tsukuyomi. Sim, podia ser tipo uma capa de Akatsuki, bem estilosa. Ela começa a flutuar com uma lua brilhando atrás dela. Enkidu pergunta,
Que diabos é essa forma? E então Rabiko ativa teletransporte. Mas não é qualquer teletransporte, ela invoca portais infinitos, porque o manto da maná é limitado por 3 minutos. Ela fica saltando entre portais sem parar e Enkidu não consegue acompanhar. Enkidu até se acalma, pensando que apesar de imprevisível, a menina não causa muito dano. Mas Rabiko já sabia disso. Ela usa o teletransporte para cercar toda Enkidu com o grupo ao redor. Todos aqueles saltos loucos entre portais eram só uma distração para prender a demoníaca. Agora, ela percebe que não tem escapatória. Grita chamando ele, e uma explosão acontece no centro do campo. Pouco depois, os 18 segundos restantes na contagem de Rabiko somem. Finalmente, a princesa cobra venenosa Enkidu é derrotada. Triste ver uma demoníaca tão poderosa cair, né? Mas os humanos estão todos comemorando, gritando e pulando. El chega para agradecer a Rabiko, dizendo que se não fosse por ela, ninguém teria sobrevivido. Rabiko sorri toda fofa, feliz de ouvir isso, mas agora é hora de cuidar de Hyuga. Naoki ainda está no meio da batalha. Rabiko diz que, como sua armadura ainda dá 3 minutos de tempo humano, vai ajudá-lo. Em outro ponto da floresta, nosso garoto ainda está lá, com habilidade ativa. A contagem ainda não bate, porque Enkidu envenenou Rabiko quando ela tinha 500 segundos restantes e tudo acabou com 18 segundos. Ou seja, já passou de 3 minutos, e Naoki ativou sua habilidade quando a espada caiu. Talvez o autor só não seja bom com matemática, ou talvez role um plot twist revelando que Naoki agora consegue desativar, reativar ou estender a habilidade de algum jeito. Quem sabe? O que sabemos é que se ele acerta um golpe, vence. Mas maldito Hyuga flutua com um monte de armas ao redor, mandando Naoki se aproximar, porque assim que a habilidade desesperada acabar, ele vai morrer. Naoki se lança. Lembra que, com a habilidade ativa, tem só 1 de HP. O demônio levanta a mão e comenta que admira a coragem de Naoki. Entre todas aquelas armas flutuantes, uma está prestes a acertá-lo. Lembra que da primeira vez ele quase morreu de medo. Mas agora não pode hesitar. Hyuga sorri e lança mais ataques, mas nosso garoto mostra estilo, esquiva, pula por cima, desliza pro lado, desviando de 2 armas ao mesmo tempo. O demoníaco fica atônito. Naoki percebe que só tem uma opção, esquivar ou morrer. Lança algumas pedras, mas Hyuga bloqueia facilmente com a espada. Porém, nessa pequena distração, Naoki se posiciona atrás dele, mirando direto na cabeça. Hyuga convoca ainda mais armas. Naoki percebe que não vai conseguir desviar de todas. Tal como pensava, não dá para vencer sozinho, mas olha quem chega, a coelhinha escorregadia aparece com outro truque. Não só salvou Naoki antes, como agora se teletransporta loucamente. Surge ao lado dele, dá um joinha. Hyuga fica confuso querendo saber o que aconteceu com Enkidu. Rabiko solta uma frase épica. Foi derrotada pelo poder da lua. Enquanto as duas conversam tranquilamente, o demônio enlouquece. Hyuga convoca mais armas, mas Rabiko usa teletransporte e todas são absorvidas pelos portais, aparentemente enviadas ao vazio. Ela diz a Naoki que o maná dela ainda vai ser infinito por mais 1 minuto. Nesse tempo, ele não precisa se preocupar, ela o protegerá. Naoki não hesita. No instante seguinte, se lança. Hyuga se irrita, mas sabe que não há como perder. Esquivar agora ficou mais fácil para Naoki, mas lembra, ele só precisa de um golpe para morrer, porque tem 1 de HP. O problema era que Naoki se movia de um lado para o outro, igualzinho que fizeram contra Enkidu. Naquele momento, Hyuga entendeu exatamente como sua amiga tinha sido derrotada, mas começou a sorrir como um louco, dizendo que ele era mais forte e não perderia. Sabia que a única pessoa com ataque decente era Naoki, então, enquanto ele não chegasse perto, estava tudo certo. Na próxima vez que tentasse atacar, Hyuga só precisava desviar ou atacar primeiro. Ela seguia os movimentos de Naoki até que o protagonista apareceu bem atrás dela. Hyuga sorriu, achando que tinha pegado ele. Já sabia que Naoki tentaria enganar e atacar por trás. Mas era o clone do garoto, irmão. O demônio ficou completamente confuso, e o clone até deu um pequeno oi. Agora, do ponto cego, Naoki aparece para dar o golpe final. Lembrando que ele tinha falado com Rabiko, combinar clones e teletransportes formava uma combo mortal. E lá vai um golpe direto no abdômen de Hyuga. E, como sempre, quando um golpe completo acerta, o monstro evapora. Ao mesmo tempo, o resto da guilda corre para eles e chega bem a tempo de ver as nuvens abrindo. O sol brilhava e nosso garoto estava lá, de pé,
tipo um verdadeiro Chad. O general Hyuga foi derrotado e Naoki subiu de nível. Els não podia acreditar que os dois sozinhos tinham vencido aquela criatura. Habiko tá feliz, acenando para todos, quando de repente o protagonista se afasta, vai direto para Els e fica cara a cara com ela. Pensei que ia soltar uma frase épica ou talvez agarrá-la e resolver tudo com um beijo, mas não, irmão. Ele ficou ali, todo desconfortável, e se desculpa. Diz que negligenciou seus sentimentos e o que deveria ter sentido depois que aqueles demônios mataram seu irmão. Nesse momento, Habiko solta que o irmão dele era o rei-herói. Els fica ali, em silêncio, pensando que não quer que mais ninguém passe pelo mesmo. Por isso tem que deter aquele cara. E finalmente diz o que todos esperavam. Quer que ela se junte a eles. Habiko fala que ele tá exagerando, que não aceitaria assim tão fácil. Mas ele insiste. Ele é forte, seria bom tê-la na equipe. Além disso, se ela continuar vagando sozinha, poderia perder a vida. Els pergunta se ele tem certeza que não será derrotado por Cell. Isso significa que ela quer aceitar, mas se o garoto for fraco, tá fora. Mas o protagonista tá confiante. Garante que não tem como perder. Além disso, em caso de emergência, Habiko, a grande covarde, sempre poderia ajudar todo mundo a escapar. Ele se anima, se vira pro grupo de aventureiros e diz que, por enquanto, vai viajar com esses dois. Juntos, vão deter o rei demônio. O pobre garoto do moicano, preso para sempre na friend zone, tá ali fazendo cena dizendo que é perigoso demais. Mas Els inclina a cabeça e diz que as coisas não vão melhorar até que Cell seja derrotado. Com a ajuda dela, tá confiante de que podem conseguir. O garoto do moicano olha pro grupo e todos concordam sem pensar duas vezes, dizendo tá bom. Então o nosso garoto se aproxima e a forma como eles estão desenhados mostra que só existe uma pequena linha entre os dois. Ela diz que sabe que ele é forte e pede para proteger Els. Ele assente, aperta a mão dela e diz que Els está segura com ele. E foi aí que o do moicano percebeu, nesse mundo, os carecas não têm chance. De volta à cachoeira, Els se vira e diz que vai embora. Todos se despedem e desejam boa viagem. O grupo do nosso garoto desaparece no horizonte. Enquanto isso, o do moicano pede às pessoas no topo do penhasco que os vigiem, mas na verdade, algo os observava de lá de cima. Não era um deus, irmão, era um demônio. Só um espião passando informações, deixando ele decepcionado. No fim, nem Enkidu nem Hyuga foram úteis. Ultimamente, não podia contar com ninguém. Teria que resolver tudo sozinho. Olha pro lado e pergunta se estão de acordo. No alto da montanha, vemos dois humanos e um cara vestido de vermelho. Quem são vocês, hein? Desenvolvedores do jogo ou algo assim? Time forte demais para ser iniciante. De volta ao grupo do nosso garoto, Habiko joga algo no chão que cria uma parede de fumaça. Na real, as únicas habilidades da menina são para fugir. Considerando que nosso garoto luta com 1 de HP no máximo poder, faz sentido. Não era uma nova habilidade, era um item que Els fabricou, encaixando perfeitamente no estilo dela. Se ele começar a combinar clones e teletransportes, pode fazer coisas insanas. A coelhinha tá toda feliz, porque isso é super útil. Até ganharam uma granada de flash, que ela joga no chão e ilumina toda a floresta. Tá ali toda animada, esfregando as bolinhas no rosto, sem saber nem como agradecer. Era simplesmente demais. Els fala que não precisa agradecer tanto e Naoki diz que é hora de seguir em frente. Precisam lembrar que Cell também é jogador e ainda tá evoluindo. Por isso, precisavam se fortalecer drasticamente se quisessem vencê-lo. Els entende o problema e começam a pensar em provocar outros jogadores. Então, Habiko abre o sistema e diz que vai checar o ranking. A expressão dela muda imediatamente. Tem um relatório mostrando que rolou uma batalha envolvendo os 3 deuses nórdicos, 3 jogadores entre os 10 mais fortes do jogo. Naoki pergunta, o que aconteceu nas Montanhas Nevadas? Vemos, o quê? Cell no chão, morto, irmão. Perdeu a batalha. O demônio foi destruído. Os guerreiros comentam que aquele tal de rei demônio não era tão forte. Um ancião fala para levá-lo à prisão de Basilia e trancá-lo enquanto ainda está fraco. Mas Cell não ia cair tão fácil. Começa a rir no chão, se levanta e diz que estava esperando a chance de lutar contra os jogadores mais fortes. Uma loucura. Até elogia nosso garoto, dizendo que esse pequeno tanque deu mais trabalho. Estala o pescoço com calma, dizendo o quanto tudo foi decepcionante. O guerreiro musculoso fala para parar com desculpas, mas o mago avisa todo mundo para ter cuidado.
Todas as feridas que infligiram a Cell já haviam sumido. Os elfos dizem para não se preocuparem, com ou sem precaução, o resultado não mudaria. De repente, um dragão gigante surge sobre eles. Parece que a transmissão corta ou algo assim. Rabiko tá aterrorizada. Aqueles 3 jogadores foram derrotados e sumiram há 3 semanas. Els diz que é impossível que eles ganhem. Se os jogadores top falharam, que chance tem eles? Mas Naoki, otimista como sempre, diz que só porque desapareceram não significa que estão mortos. Talvez só estejam perdidos. Por isso, quer ir resgatá-los. Els diz que é loucura, mas se forem com cautela, pelo menos podem descobrir o que realmente aconteceu. Ele concorda. A missão de resgate começou. Plano louco, mas lá vão eles rumo às montanhas nevadas. Rabiko tá morrendo de frio. O traje dela mal cobre alguma coisa. Els distribui bebidas quentes para os dois, dizendo que vai ajudar um pouco. Também comenta que é estranho, não há monstros na região. Naoki fala que isso é perfeito, porque vão se mover mais rápido. Mas então, eles veem uma figura estranha parada no meio do nada. Os dois reconhecem imediatamente. Um dos 3 melhores jogadores que supostamente tinha morrido, o Frio Loki. Rabiko quer acenar, mas Els avisa, algo não tá certo. O cara os chama pelo nome, começa a preparar um feitiço e manda se ajoelharem. Naoki consegue se lançar de lado levando as 2 meninas com ele.